Paz do Senhor, irmãos. Boa noite. Vamos começar mais uma live hoje. Estamos no nosso 5º dia da nossa campanha. Campanha que nós temos colocado o título, né? Um tema para essa campanha. Um dia de oração para um mês de vitória. Reverendo Darcy, Paz do Senhor. Mãe Fernanda, Mãe Valdete, Paz do Senhor. Hoje estamos felizes por mais um dia que o Senhor tem nos concedido. A irmã Linda, Paz do Senhor, irmão Johnny, Deus abençoe. Gisele, esperar os irmãos estar entrando mais aí para a gente poder começar a nossa live hoje, né? Camila, Deus abençoe. Helena, glória a Deus. Thaís, Deus abençoe. Glória a Deus. Bom ter vocês aqui juntos, né? Apesar da distância, mas nós estamos juntos, unidos, num só propósito, numa só adoração. Hoje tivemos notícias boas, né? Graças a Deus. A nossa irmã, missionária irmã Irene, né? Está se recuperando muito bem. A Karen também, né? Temos algumas notícias que não é muito boa, mas o Senhor é aquele que está no controle, é aquele que consola, que conforta o nosso coração e Ele vai nos dando vitória. Cada dia que nós avançamos é um dia de vitória, é um dia de nós glorificarmos o nome do Senhor. Glória a Deus. Irmãos, vamos ler uma leitura bem conhecida, mas eu acredito que quando nós falamos de oração, quando nós falamos de propósito, nós não podemos deixar de passar por este texto bíblico que está em 2ª Crônica, capítulo 20. Vamos ler o versículo de número 15 e o 16. 15, 16 e 17, para nós tomarmos por base, né, a bênção do Senhor. O propósito que nós temos é de buscar o Senhor, é de nos entregarmos ao Senhor, e o Senhor, Ele nos dará vitória. Então, nós temos procurado, Deus tem nos dado essa estratégia de nós buscarmos pessoas na Bíblia, homens, mulheres de Deus, que venceram, que conseguiram a sua vitória, que conseguiram o seu propósito, que conseguiram vencer os seus medos, as suas angústias, os seus desafios através da oração, de quando se voltaram para o Senhor, de quando buscaram ao Senhor. E o propósito nosso é dizer que nós somos iguais a eles. A Bíblia diz que Elias era um homem igual a nós, mas ele orou e o céu não deu a chuva. Ele orou e a chuva desceu. Então, nós podemos também fazer grandes obras, fazer grandes prodígios quando nós nos colocamos na presença do Senhor. Amém? A Irmã Divina, Deus abençoe. Vanderlei, Deus abençoe. Glória a Deus. Vamos estar aí. Irmãos, é um prazer poder estar aqui e tão distante, né? Lá no Brasil, estar falando com nossos irmãos, nossos amigos, pessoas que nós, desde bem jovem, conhecemos, e hoje nós podemos estar juntos adorando o nome do Senhor, mesmo na distância, mas estamos próximos. Amém? Deus abençoe sua vida, né? Vanderlei, Eliette, glória a Deus, toda a sua família. Amém? Então vamos ler o texto, 2ª Crônica, capítulo 20, o versículo 15 a seguir, diz assim: E disse, dai ouvido todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim o Senhor vos diz, não temais, não vos assustei por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, senão de Deus. Amanhã descereis contra eles, e eis que sobem pela ladeira de Zir, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. E nesta peleja não tereis que pelejar. Parai, está em pé, e vede a salvação do Senhor para convosco.
ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro. O Senhor será convosco. Amém? Glória a Deus. Vamos fazer uma oração. Senhor Deus, amado, Deus santo, poderoso, em nome de Jesus, o teu Filho, neste momento, Senhor, nós queremos te louvar e exaltar o teu nome. Senhor, bem dizer porque tu és santo e digno de toda honra, toda glória, de todo louvor. Sabemos, Pai, que tudo está debaixo dos teus propósitos e o Senhor fará, Senhor, conforme a tua vontade. Então, somente, Senhor, nós precisamos nos entregarmos a Ti, entregarmos nas Tuas mãos, Senhor, porque, como diz a Tua palavra, a peleja não é nossa, a peleja é Tua, porque o Teu nome, Senhor, o Teu nome é poderoso sobre a terra. Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, conforme nós estamos falando, estamos buscando pessoas que tiveram grandes dificuldades, que tiveram grandes desafios, pessoas que foram humilhadas, que foram desprezadas, que foram como Ana, né? Pessoas que, como Jabes, tinham um nome que lhe causava dor, e o próprio nome era o causador de dor, mas que Deus ouviu as suas orações e deu a vitória. Então, o propósito nesse tempo nosso é que mesmo em dor, mesmo em dificuldade, vamos buscar ao Senhor. Não vamos desistir. O Senhor, Ele está no seu santo lugar. A Bíblia diz que Ele está no seu santo lugar e Ele ouve as nossas orações e o Senhor move as suas mãos de poder sobre as nossas vidas. Amém? A passagem que nós temos hoje, como eu disse, é bem conhecida dos irmãos, mas quem sabe nós vamos nos identificar com alguma situação que nós poderemos tirar, né, desse texto para que nós possamos ter força, tirar força, encorajamento para nós vivermos os dias em que nós estamos passando. São dias em que as pessoas chegam, assim como foi com Josafá. Josafá, ele era o rei de Judá, e mesmo assim, às vezes nós pensamos que por ser rei, por ter condições financeiras, por ter posto, a gente não chega a nós as más notícias, não chega a nós as consequências, né, de tudo aquilo que o mundo está vivendo. Mas Josafá era o rei de Judá. E mesmo assim, chegou o dia em que chegou a ele uma notícia que o assustou. A Bíblia diz que vieram alguns e avisaram a Josafá que havia um grupo de reis, uma multidão que, segundo a Bíblia, todos os reinos que se ajuntaram, eram 5 reis que se ajuntaram contra Josafá, que subiam para encontrar e destruir o seu reinado. Mas quando nós olhamos, Deus, ele não olha para a quantidade, ele não olha para a potência, a força do inimigo que vem contra nós. A Bíblia não relata aqui, mas alguns dizem que esses 5 reis, eles se ajuntaram um exército de quase 1 milhão de soldados e vieram contra Josafá. E o anúncio causou espanto, causou medo a Josafá. E quantos de nós que, quando chega alguma situação até nós realmente temos medo, nós tememos, porque aos nossos olhos é uma situação que nós não conseguiremos enfrentar, né? Então, o exército de Josafá era pequeno, eram pessoas que, né, tinham suas famílias, o que consta aqui era bem menor, não tinha como, e ele, então agora, ele se coloca diante do Senhor.
esse é o segredo. Eu quero, nesses dias que nós estamos passando, né, nesses 12 dias, nós colocarmos no nosso coração, nós entendermos que nós podemos sim ter dificuldade, nós podemos ter muitas vezes situações em que nós olhamos e nós não vamos, com as nossas forças, nós não vamos conseguir, mas nós vamos tirar exemplo dessas pessoas que ao mesmo tempo em que eles eram impotentes, não podiam fazer, eles acreditavam e eles tinham um Deus que pode todas as coisas. E esse Deus é o meu Deus e é o seu Deus. Então, se você está passando por uma situação que você olha e acha que não tem condição, você não vai vencer, tudo indica que você vai ser derrotado, que você vai perder a batalha. Nesse dia, eu quero que você tome o exemplo de Josafá e se coloque diante do Senhor. Se coloque na presença do Senhor. Ele temeu, mesmo ele sendo rei, mesmo ele tendo seu exército, mas ele temeu, porque às vezes as circunstâncias, elas são maiores do que as nossas forças, mas nós temos um Deus que é todo poderoso. E eu quero colocar, assim como lá em Deuteronômio, diz que nós devemos inculcar na cabeça dos nossos filhos a lei do Senhor. Nesses 12 dias eu quero inculcar, ou uma outra tradução diz que nós devemos imprimir no espírito a lei do Senhor. Então eu quero imprimir no seu espírito que nós temos um Deus que pode fazer grandes coisas por nós, que nós temos um Deus que quando nós não podemos mais, as nossas forças se acabam, esse nosso Deus, ele é poderoso para nos dar vitória, ele é poderoso para nos abençoar. Às vezes, o que nós queremos não é o querer de Deus, mas quando nós colocamos diante dele, ele traz uma solução para as nossas vidas. Então nós vemos aqui que Josafá, ele caiu de joelho. A Bíblia diz que ele clamou ao Senhor, ele foi no templo e ele, junto da congregação, ele clamou ao Senhor. A Bíblia diz aqui no versículo de número 5, ou melhor, 6, ele começa uma oração. E o que nós vemos, irmãos, é que a oração, alguns não dão o valor, alguns ainda hoje estão esquecendo da oração, mas a oração ainda é o nosso contato direto com Deus. Quando nós clamamos ao Senhor, quando nós buscamos ao Senhor, o Senhor tem respostas para as nossas vidas. Olha o que diz aqui Josafá, ele disse ao Senhor: Ah, Senhor, Deus dos nossos pais, porventura não é tu, Deus nos céus? Pois tu és dominador sobre todos os reinos das gentes, e na tua mão está a força e o poder, e não há quem possa te resistir. Porventura, ó Deus nosso, não lançaste fora os moradores desta terra de diante do teu povo Israel, e não deste a semente de Abraão, teu amigo, para sempre? E aí ele continua. Então nós temos que conhecer o Deus que nós servimos, nós temos que conhecer a história. Por que que eu falo que às vezes as pessoas não têm palavras para orar? Porque não conhece o Deus verdadeiro, não conhece os feitos do Senhor. E tem um versículo na Bíblia que me chama muito a atenção, que é no livro de Números, que diz assim, que uma geração que não conheceu o Deus dos seus pais, nem os seus feitos. Então nós estamos vivendo uma geração que está vivendo um evangelho atual, um evangelho que não se lembra, não é mais anunciado os feitos do Senhor. E eu quero nesse dia, através desses homens, mulheres de oração, lembrar que Deus é um Deus que tem memória. E quando nós clamamos ao Senhor como Josafá, ele disse que, olha,
assim como tu fizeste com os moradores dessa terra, quando tiraste de diante do teu povo e deste essa terra à semente de Abraão. O que ele estava dizendo ao Senhor? Ele estava reconhecendo, ele diz aqui no versículo 6, que Deus é o dominador, que Deus, na mão do Senhor está a força e o poder. Mas depois ele diz assim, Senhor, se tu fizeste isto no passado, e a tua palavra diz que tu és o mesmo ontem, hoje, será eternamente, eu acredito que o Senhor pode fazer hoje na minha vida. Então nós temos que chegar, como diz a Bíblia, chegar com confiança ao trono de Deus. Mas nós só chegamos com confiança, você só conversa com uma pessoa com confiança, primeiro, quando você tem intimidade com ele e quando você conhece a história dele, quando você conhece o que ele é capaz de fazer. E nesse dia, Josafá, ele se lembrou, ele lembrou a Deus dos feitos que Deus tinha feito. Então, ao nosso segredo, a oração, é nós chegarmos primeiro exaltando o Senhor, dizendo que ele é o nosso Pai, que ele é o Deus dos céus, que ele é o dominador de todos os reinos da terra, que tudo está nas suas mãos, na mão dele está a força, o poder, e ele pode fazer. Não há ninguém que resista o poder do Senhor. E ele próprio diz lá em Isaías, operando eu, quem impedirá? Então nós temos que acreditar, chegar com essa confiança no Senhor. E a oração é isso, é nós chegarmos ao Senhor, é nós entregarmos ao Senhor. E quando ele fez isso, a resposta veio. Eu admiro porque o Senhor, ele não deixa nenhuma oração sem a resposta. Pode demorar, mas a resposta vem. Mas no caso aqui, Deus levantou, e a Bíblia, ela diz que levantou um jovem. A Bíblia diz aqui no versículo 14 que veio o Espírito do Senhor no meio da congregação sobre Jaziel, filho de Zacarias. Esse é um jovem que deu essa palavra, Deus usou ele e depois nunca mais se fala nele. Mas nesse momento ele foi usado por Deus e Deus consola o coração de Josafá, anima Josafá. E Josafá entende que realmente Deus ouviu a sua oração. E é muito bom, irmãos, quando nós oramos, quando nós clamamos e o Senhor, ele nos responde, quando o Senhor nos dá uma resposta. Então, Josafá agora se enche de alegria, se enche de confiança, sabendo que Deus respondeu a sua oração e que Deus enviou uma palavra. E nessa noite, eu quero dizer que Deus está enviando uma palavra para a sua vida através desta live, através destes dias que nós estamos orando. Esses 12 dias, são 12 dias que o Senhor tem uma palavra para a sua vida. Aleluias! Não temas. O que ele disse? Não temas. Eu sou contigo. Não temas. Essa grande multidão que está vindo contra vocês, não se assusta. Pois essa peleja não é vossa, é de Deus. Então, eu não sei o que é que está vindo sobre a sua vida. Qual é a notícia que você teve por esses dias que te deu medo, que assombrou o seu coração? A resposta está em você apresentar ao Senhor. Não adianta você ir na sua melhor amiga, no seu melhor amigo, no parente, no conhecido e desabafar com ele. Faça como Josafá, vá diante do Senhor, entregue ao Senhor aquilo que está causando medo, causando angústia, tirando o seu sono, tirando a sua alegria. E você vai ter a resposta que Josafá teve através desse jovem Jaziel. Ou seja, ele diz, não se preocupe, essa peleja não é sua. Quando você coloca diante do Senhor, o Senhor diz, acalma, agora é comigo.
Sabe quando aquela situação que alguém diz, ó, fica quieto que agora é comigo, eu posso resolver isso. E é tão bom quando nós ouvimos isso. Então, Josafá, ele ouve, ele se enche de alegria, ele se enche de confiança. E qual foi a palavra, qual foi a resposta de Deus para a vida de Josafá? Ele disse, olha, essa batalha, você vai ficar em pé, você vai ficar quieto. Deus vai pelejar por você. Você não se preocupe. Tão somente vai ao encontro. Às vezes, o que nós queremos quando ouvimos Deus falar, quando nós ficamos em casa, achamos que as coisas vão acontecer do nosso modelo. Mas o Senhor disse para Josafá, vai na batalha. A batalha já está ganha, mas vai, avança, continua, não para. E nós, nesses dias, é isso que nós temos que fazer. Irmãos, como eu já disse, nós temos ouvido muitas pessoas que estão desanimadas, muitas pessoas que estão cansadas. No final do ano, nós ouvimos muitos dizendo, olha, eu talvez vou para o Brasil, não vou voltar. Ah, porque aqui vai acontecer. Irmãos, Deus cria uma situação e hoje não tem lugar bom. Não adianta ir para o Brasil, não adianta ir para os Estados Unidos, não adianta ir para lugar nenhum. Então fica aonde o Senhor te colocou e avança nos seus projetos, avança na obra do Senhor, avança no conhecimento do Senhor, porque ele diz, esta peleja você não vai ter que pelejar. O Senhor, ele será convosco e é ele que peleja. Então somente vai ao encontro. E Josafá, ele fez aquilo que o Senhor ordenou. E parecia loucura. E para nós hoje, se você olhar um exército de quase 1 milhão de pessoas, 5 reinos reunidos contra um reino bem menor, e de repente o líder, o general, o rei ordena, qual seria a postura correta? Pegar os melhores atiradores, os melhores guerreiros e colocar na frente da batalha. Mas ele disse não, chama os cantores, chama os levitas, chama aqueles que têm louvor ao Senhor e coloca na frente da batalha. Nessa noite, o Senhor, ele nos ensina algo muito especial para nós obtermos a vitória. Aqui o Senhor já disse que era para ficar parado, era para não se preocupar, porque a batalha já estaria vencida, mas tão somente colocasse louvor e adoração na frente da batalha. E o que nós temos feito? O que nós temos feito quando nós temos alguma notícia triste, que nos causa medo, que nos causa pavor, que angustia a nossa alma? Nós vamos chorar, muitos querem matar, muitos querem destruir, muitos querem se afastar, mas o Senhor nessa noite, ele nos diz o que ele quer para operar o milagre na minha e na sua vida. Primeiro, a nós recebermos uma notícia que nos dá medo, buscar ao Senhor. E depois, confiar no Senhor. Depois, obedecer aquilo que ele mandar. Ainda que às vezes pareça ser uma loucura. Mas ele diz, coloca o louvor. E quando eles colocaram o louvor, os levitas na frente da batalha, cantando louvores ao Senhor. E não era uma música difícil, eu acho interessante porque na Bíblia nós vemos resposta de oração tão simples, nós vemos o louvor tão simples, mas agradar ao Senhor a ponto de ele destruir exércitos para que livre o povo do Senhor. Então ele disse, cantai, e eles cantaram louvor, dizendo que grande é o Senhor, e grande é a sua misericórdia. Eles entoaram louvor ao Senhor. E quando chegaram no campo de batalha, a Bíblia diz que só encontraram
cadáveres, só encontraram mortos, porque o Senhor confundiu os exércitos e uns mataram os outros. Mas quando eles chegaram, já não precisavam lutar, porque o Senhor havia destruído os seus inimigos. Ou seja, aquilo que causava medo, aquilo que causava afronta, aquilo que desanimava, aquilo que fazia com que eles tivessem parado, pânico. E nessa noite, eu quero dizer para você, eu não sei o que te causa pânico, não sei o que te causa pavor, eu não sei o que te causa espanto, mas o Senhor diz nesta noite, avança, avança, porque a peleja é minha, a peleja não é tua, a peleja é do Senhor. Tão somente acredita, cante louvor ao Senhor, adore o Senhor no meio das tribulações, no meio da angústia. Cante louvor e você vai ver, o Senhor vai pelejar e você não vai precisar de lutar, porque Ele vai vencer a luta por você. Amém? E, para terminar, o Senhor, além de Ele vencer o inimigo, além de Ele derrotar o inimigo, o Senhor ainda deu bênçãos para eles trazerem. A Bíblia diz que eles, durante 3 dias, ficaram recolhendo os despojos da guerra, porque era normal. Era normal quando o rei vencia a batalha, ele tomava todos os bens que aquele outro rei havia levado. E eles ficaram por 3 dias. Por 3 dias, eles ficaram ajuntando os despojos da guerra. Ou seja, tudo aquilo que era de ouro, de prata, de valor, eles recolheram. Então, o Senhor, Ele destruiu o inimigo e ainda deu bênçãos para que eles pudessem avançar, pudessem continuar. Eu quero dizer para você que nesses dias que nós estamos orando, o Senhor, Ele vai destruir os nossos inimigos. Ele vai destruir aquilo que nos causa medo, aquilo que nos causa espanto e ainda vai dar as bênçãos para que nós possamos prosseguir fazendo a obra do Senhor. Então, fica esta palavra, fica esse conselho para você. Quando você ouvir algo que traz temor, que traz medo, busque ao Senhor, ouça o que o Senhor tem para dizer, obedeça a palavra e você terá vitória no nome de Jesus. Que Deus abençoe. Nós vamos agora estar orando, né? A nossa campanha de oração. Hoje estamos no 5º dia e eu acredito que no final do ano, como eu já disse, nós vamos fazer um grande culto, né, de louvor, de adoração, de ação de graça por as bênçãos recebidas. Aproveite, o Senhor, Ele, além de Ele estar derrotando os nossos inimigos, durante esses dias, Ele está nos abastecendo, Ele está nos dando graça, Ele está nos dando conhecimento da palavra, Ele está nos enchendo o nosso coração para que nós possamos continuar durante todo o ano tendo bênção, bênção após bênção, e nós chegaremos com certeza no final com um grande tesouro nas mãos para oferecer ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe, no nome de Jesus. Nós vamos estar orando. Coloque aí o seu nome, coloque o nome dos seus parentes, daqueles que precisam de oração. São tantas pessoas, né? E por que não dizer, nós estamos vivendo aí esta pandemia dia após dia, crescente, irmãos. Nós estamos hoje, a Camila estava falando para mim, aqui na Inglaterra tem mais de 1 milhão de pessoas infectadas com esse Covid. Mas nós cremos que o Senhor, Ele vai pelejar por nós. Nós estamos aqui e com certeza nós estamos diante do Deus que pode todas as coisas, o Deus que faz milagres ainda nas nossas vidas. Amém? Orar pela família do nosso irmão José, ou continuar orando pelo nosso irmão Adenir, né, que ainda está hospitalizado, Dorino, para quem conhece, né?
A nossa irmã Karen já está em casa, a filha da irmã Linda, lá de Reading, né? Glória a Deus, a irmã Irene. Temos visto Deus operando. Claro que Deus, ele tem os seus propósitos e nós temos que reconhecer. Continuar orando pela família do pastor Pierre, a irmã Elsa, né, que estão com a nossa irmã Joana, está bem debilitada, mas Deus está no controle de todas as coisas. Os demais irmãos que já estão se recuperando, né, alguns já estão trabalhando, e eu sei que Deus, ele é maravilhoso, ele tem feito milagres, e vamos estar orando pela nossa irmã Angélica. Todos vocês que precisam de oração, que conhecem alguém, que coloca agora o nome e o Senhor vai operar, né? Muitos são aqueles que estão sendo alcançados pelas mãos do Senhor. Eu recebi agora há pouco um áudio do pastor Walter, que é o nosso pastor presidente da nossa convenção como ADEPAR, e ele pediu para que nós orássemos, né, em favor do nosso companheiro, pastor Jefferson. O pastor Jefferson é de uma cidade lá do Paraná, Rio Branco do Sul, e ele está acometido pelo Covid, está internado em Curitiba. Teve algumas complicações e foi preciso ser levado para Curitiba. Então vamos orar para que Deus possa alcançar a vida do pastor Jefferson. Pela Renata e a família dela. Orar pela nossa irmã Renata, né, pela sua família ali no Brasil, que estão passando por um momento difícil, mas eu sei que o Senhor é aquele que consola as nossas vidas. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Vamos estar orando. Aleluia. Você pode, neste momento, dar a mão para quem está do seu lado, né? Vamos fazer um grande círculo, né? Unirmos uns aos outros para que nós possamos cercar. Sei que a Helena, por exemplo, está lá no Brasil, que a nossa oração possa chegar até aí, Helena. E nós fazemos um círculo, né? E assim como os meios de comunicações que se cruzam pelos ares, pelas ondas sonoras, que a nossa oração possa se estender por todo o mundo e alcançar vidas para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Oramos. Senhor Deus, amado e santo, em nome de Jesus, o teu filho querido, neste momento, eu quero te louvar, te adorar e bem dizer o teu nome, porque tu és santo, tu és digno, Senhor, de toda honra, toda glória, de todo louvor. Pai, alcança, Senhor, essas vidas, ó Pai. Esse pedido de oração que tem nesse caderno, que o Senhor possa estender as tuas mãos e abençoar, Pai. Ó Deus, abençoa, Senhor, aqueles que nesse momento estão, Senhor, sendo alcançados por esta transmissão. Ó Deus, por esta live, os pedidos, Pai, que estão fazendo a outras pessoas que possam ser alcançadas. Nós pedimos, Pai, por aqueles irmãos que perderam seus familiares, aqueles que estão internados. Ó Deus, que o Senhor venha, Senhor, com a tua mão consoladora, Pai, sobre a vida deles. E que nosso coração possa ser, Senhor, confortado pelo teu Espírito. Sabemos que tu estás no controle de todas as coisas, Senhor. Mas a tua graça, a tua misericórdia, Senhor, ela alcança as nossas vidas. E o Senhor pode, Senhor, ir agora aos hospitais. O Senhor pode, Senhor, ir agora, Senhor, às casas, Senhor, de repouso, onde estão vários idosos, Pai, acometidos por esta enfermidade. E o Senhor pode trazer uma cura, Senhor, para que eles possam estar de volta aos seus lares, às suas famílias, para que juntos nós possamos adorar e bendizer o teu nome. Senhor, esteja conosco, Pai. Guarde os teus filhos, aqueles que ainda não foram, Senhor, infectados, que o Senhor possa guardar, que o Senhor possa, Senhor, realmente colocar, Senhor, as tuas mãos sobre as nossas vidas. Aqueles que já estão infectados, que o Senhor venha trazer cura, que o Senhor venha trazer, Senhor, aleluia, uma libertação de todo esse mal que está sobre a terra. Pai, assim nós oramos, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que os irmãos continuem orando, continuem buscando ao Senhor. Amanhã nós teremos às 8 horas da noite mais uma palavra e mais uma oração
no nosso 6º dia da campanha. Eu sei que Deus, ele está trabalhando. Deus, ele está fazendo obras grandes na nossa vida e nós, logo, em breve, contaremos vitória, contaremos testemunho para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Aos irmãos da nossa igreja MRV, aqui na Inglaterra, no próximo sábado, nós estaremos fazendo a nossa ceia, Santa Ceia do Senhor, mas como foi das vezes anteriores, assim como nós não podemos nos reunirmos, né? Por enquanto está tudo fechado, nós vamos estar distribuindo a ceia, um kit para cada membro da igreja, e você pode estar ligando para as nossas secretárias da igreja e elas estarão anotando seu nome, seu endereço, e no sábado, durante o dia, nós estaremos entregando, vai um obreiro na sua casa entregar o kit e você, à noite, nós faremos uma live e então junto nós participaremos da ceia do Senhor. Amém? Que Deus abençoe, que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa guardar a sua família e que nós possamos vencer tudo isso que estamos passando e logo podermos cantar o hino da vitória. Que Deus abençoe em nome de Jesus. Faça assim com a sua mão, aonde você estiver, que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. Todos digam amém. Deus abençoe no nome de Jesus. Agradecer aos irmãos, né, que estejam tendo aí uma noite abençoada e que o nome do Senhor seja glorificado. Até amanhã, em nome de Jesus.